Notícias, informações, entrevistas. Você encontra aqui no Conecta Cash, o podcast do curso de jornalismo da Estácio São Luís. Olá, sejam todos bem-vindos ao Conecta Cast de hoje. Eu sou Maressa Moraes. Eu sou Otávio Jansen e o assunto de hoje do Conecta Cast é sobre a importância do Setembro Amarelo. Apesar da estabilidade e até redução de taxas de suicídio em algumas partes do mundo, como indicam especialistas ouvidos pela CNN Brasil, o tema ainda é o tabu social. Milhares de campanhas são realizadas mundo afora, buscando a conscientização dos fatores que levam a tal ato, dentre eles a depressão, que, segundo os dados da Fiocruz, tiveram elevação considerável durante o início das restrições sociais. Anualmente ocorre o Setembro Amarelo, a campanha que marca o mês dedicado à prevenção ao suicídio, visando conscientizar as pessoas sobre o tema. O Conecta Cast de hoje recebe a psicóloga Natália Falcão, que é especialista em gestão de pessoas, e a técnica em enfermagem do trabalho, Lídia Dominici. Gostaria de agradecer, Lídia, Natália, a presença de vocês hoje no Conecta Cast. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço também. Natália, quais sinais indicam um quadro depressivo? Bom, primeiramente é importante a gente pensar que a depressão é uma doença que vem acometendo muitos brasileiros. Índices de depressão e ansiedade estão, principalmente com o contexto de pandemia, muito acentuados no nosso país. As estatísticas mostram que o Brasil é campeão em índices de ansiedade e de depressão. Uma estatística de janeiro de 2021 traz que 5,8% dos brasileiros estão apresentando algum quadro de depressão. Por que algum quadro? Porque existe uma variedade dentro do transtorno. Existe depressão maior, depressão menor, existe apenas um quadro depressivo, quando aquele indivíduo passou por alguma problemática, alguma situação externa que trouxe, essas questões mais depressivas para a vida dele. E por isso que a gente tem que pensar sobre o tema, esclarecer e principalmente disseminar entre a população a importância de estarmos atuando no combate das doenças mentais e emocionais de uma forma geral, não somente a depressão. Mas voltando ainda para ela, os principais riscos vão estar muito relacionados a uma gama de fatores, certo? Esses sinais, digamos assim, estão relacionados a tristeza acentuada, a uma perda de interesse por atividades que aquele indivíduo gostava, o choro recorrente. Isso aqui nós estamos falando de uma sintomatologia que é emocional, que é psicológica. Quando aquele indivíduo tem um quadro de isolamento muito acentuado, então ele era uma pessoa muito extrovertida e a partir de então ele passou a ser alguém, mais retraído e muito retraído às vezes. Quando esse indivíduo coloca várias áreas da vida dele de uma forma prejudicial. Então, esses são os principais sinais, esses são os principais sintomas. A nível físico, a depressão ela também tem uma carga. Então, corpo e mente estão atuando muito juntos. Então, eu falei um pouco dos sinais emocionais e agora a nível de sinais físicos. Aperto no peito constantemente, certo? Ganho ou perda de peso de uma forma abrupta e sem uma explicação. O aparecimento de questões físicas sem uma causa orgânica, doenças dermatológicas sem um motivo aparente, porque as doenças dermatológicas elas têm um cunho emocional muito forte. A questão de insônia ou de dormir demais. Então é importante, como a gama de sintomas é muito grande, é importante que esse indivíduo ele perceba como que era o estilo dele, como que era o hábito dele, como ele se comportava, que tipo de reações o corpo dele apresentava, ou seja, como é que ele era antes e como é que ele está agora. Esse é um primeiro passo, tá? Nessa pluralidade de sintomas, também é importante que o diagnóstico
essa identificação da depressão ela seja feita por profissional especializado. Porque em alguma pessoa, como eu falei, pode ser a perda do peso de forma abrupta. Numa outra pessoa, pode ser o ganho de peso, também de uma forma inesperada. A gente também precisa dissociar que quem está com depressão vai estar provavelmente sempre chorando. Os relatos hoje científicos trazem já uma mudança desse contexto. Então, ele tem aquela tristeza que é de forma persistente, ele tem o humor mais depressivo, mas não necessariamente o choro está presente o tempo todo. Como o indivíduo se vê, também é um sintoma. Então, muitas das vezes ele se vê de uma forma depreciativa, muitas das vezes ele vê a realidade dele de uma forma negativa, ele não consegue ter pensamentos positivos, boa parte dos pensamentos dele são catastróficos, são negativos, e isso é um sintoma muito presente. Além dos sintomas, é importante a gente pensar também na caracterização desses sintomas. Que caracterização é essa? O quanto que ele aparece de frequência, de persistência e de tempo. Por exemplo, quando o indivíduo sofre um luto, quando alguém muito próximo dele morre, é natural, é uma reação esperada do ser humano a tristeza, né? Não vai ser a alegria, a emoção que vai estar ali presente. Mas se essa tristeza se prolonga, né, se ela se manifesta na vida do indivíduo de uma forma muito intensa, e se ela tem um tempo cronológico que mesmo com o avançar do contexto dele, o avançar da vida dele, essa tristeza não vai embora, aí é um ponto de alerta. Então, mesmo diante dessa variedade de sintomas, é importante a gente pensar na frequência, no tempo e na intensidade que eles aparecem. Lídia, quando e como surgiu o diagnóstico da sua doença? Bom, a minha depressão é o que se chama de depressão mecânica. Eu fiz uma cirurgia em que retirei o último ovário, que ainda me restava, e com isso eu tive uma queda hormonal muito brusca. E meses depois da cirurgia, eu fiz a cirurgia em maio, quando foi em setembro eu tive a crise da depressão. E eu só fui, dentro de casa, eu só fui, as pessoas, quem convivia comigo só foi perceber porque a esposa de um colega meu de serviço foi me visitar e me achou em cima de uma cama, quase só pele e osso, porque eu não conseguia me alimentar. A única coisa que eu conseguia comer era um pedacinho de melão por dia. Aí acionaram o serviço social da empresa que eu trabalho, com a equipe médica, e foi que eu fui levada ao médico, ao psiquiatra, e foi detectado que a minha depressão estava em alto grau. Natália, há fatores de risco para o desenvolvimento dessa condição? Sim, há inúmeros fatores. A nossa convidada aqui trouxe um fator que boa parte da população desconhece, né? Que é o fator hormonal. Por quê? Depressão é uma doença que tem características psicológicas, mas também fisiológicas. Então, depressão altera mecanismos cerebrais, né? Altera substâncias que estão no nosso cérebro e que muitas das vezes, né, elas estão ali em interdependência com os hormônios, e essas funções fisiológicas, orgânicas, quando elas passam a ficar desestabilizadas, elas podem baixar nível de serotonina, né, que é hormônio aí relacionado à felicidade, a prazer, a bem-estar, a sensação de realização. E quando esses índices neurológicos estão baixo, a depressão se manifesta. Então, o fator hormonal é um fator de risco que boa parte da população desconhece. Por quê? Porque muitas das vezes a gente só associa a condições ambientais. É um luto, é um divórcio, né? É um fator externo daquele indivíduo que trouxe o adoecimento mental para ele. O histórico familiar também é um fator de risco. Então, a forma como é a dinâmica daquela família, se aquela família apresenta histórico, né, de doenças psiquiátricas, não somente a depressão, também é um fator predispositor para essa condição. Existem estudos que
norteiam o quanto que a genética tem um papel, né, dentro do aparecimento, o quanto que a genética ela é causadora da depressão. Muitos estudiosos defendem essa ideia, mas a gente não pode pensar em depressão como uma causa única. É preciso olhar para esse indivíduo de uma maneira bastante sistêmica, né, bastante dinâmica. Então, fatores genéticos, histórico familiar, se já teve doença psiquiátrica anterior, as condições ambientais e, principalmente, a forma como esse indivíduo enxerga a ele, a vida e a sociedade de uma forma geral. Como eu posso colocar para vocês? Como é que é o olhar dele frente aos desafios, frente às condições de vida dele, como é que ele enxerga hoje a jornada de vida dele, se ele tem objetivos, se ele tem metas, se ele tem sonhos. Isso é um fator que, a forma como o indivíduo se enxerga, é um fator que também pode ser aparecimento da depressão. Lídia, após o diagnóstico médico da doença, o que mudou na sua rotina diária dentro de casa? Tudo. Porque antes eu era uma pessoa extremamente extrovertida, alegre, saía muito, tinha um grupo de amigos, saía e tudo isso acabou. Eu não conseguia, logo no início, na fase mais aguda, eu não conseguia nem levantar da cama. O tempo que eu tinha acordado era para tomar medicação, ir no banheiro, fazer minha higiene, porque eu não conseguia levantar. E quando eu estava acordada, era só chorando o tempo todo. Isso na fase bem aguda, que se estendeu por um período de praticamente quase 2 anos. Fiquei muito magra, muito debilitada, por não conseguir me alimentar, pele e osso praticamente. Eu que pesava 58 quilos, baixei para 36. Não conseguia mais sair, não queria ver ninguém. A gente se fecha. E isso, claro, impactou dentro da minha casa, em relação a meu filho, as pessoas que conviviam comigo, porque eu não saía mais de casa. Eu não tinha vontade de me matar, mas não tinha mais vontade de viver. E como a psicóloga Natália falou, era uma dor que se tornava física, porque o peito apertava de uma tal maneira que chegava a sufocar. A sensação que eu tinha era de que eu ia enlouquecer, com tanta angústia, com tanta opressão no peito. Tudo para mim perdeu o sentido, aquele brilho que eu tinha, aquela alegria, tudo se foi. Uma vez uma amiga minha me disse que, infelizmente, depois que a gente é acometido pela depressão, a gente nunca mais volta a ser o que era e passa a enxergar a vida de outra maneira, passa a perceber as coisas de outra maneira. E foi assim. Agora, com muito custo, com muita medicação, terapia, foi que eu consegui tentar retomar minha vida de trabalho. Porém, o lazer passou a ser zero. Depois de um tempo foi que eu comecei a pedalar e, assim, de vez em quando, por causa da pandemia, eu estou evitando pedalar em grupo, mas pedalo sozinha, vou e volto do serviço, e isso tem me ajudado. Porém, sair como eu saía com os amigos para me divertir, para ir para um barzinho, ouvir música, brincar, rir, conversar, praticamente zero. E quais mudanças você precisou fazer no seu trabalho e como seus colegas de profissão reagiram a essa sua condição? Olha, ainda é, até hoje, muito difícil em um dos meus trabalhos. Como eu trabalho no hospital, em uma empresa, no hospital até que de certa forma foi mais tranquilo, porque como são as pessoas da área de saúde, então elas entendem. Porém, na empresa que eu trabalho, foi cruel, que eu tive até que mudar de função e ouvir piadinhas, e ouço até hoje piadinhas de mau gosto, do tipo, isso é frescura, ela não quer trabalhar, né? E por aí vai. São essas e outras bem piores.
E isso foi assim que eu tive que sair da minha função de enfermagem do trabalho e ir para um outro prédio onde eu ficava sozinha, porque se eu ficasse perto das pessoas eu tinha que estar ouvindo esse tipo de piadinha. E eu falando numa das sessões, a psicóloga e o psiquiatra mandaram que eu fosse tirada imediatamente do setor e colocada em outro. Como era uma coisa geral, então eu tive que ser totalmente isolada. E eu gostei porque não tinha que estar ouvindo piadinha, né? E como a depressão faz você querer se isolar, então isso para mim foi maravilhoso, nessa parte de me isolar. Agora que as piadinhas são cruéis e até hoje eu escuto, e o pior, não é só no ambiente de trabalho que eu escuto isso, também de algumas pessoas, né, com quem eu me relaciono, com quem eu convivo, também me falam isso, que isso é frescura, que é porque eu quero estar assim, é porque eu não quero sair dessa, sem entender que quando uma pessoa adoece, vamos supor, de um câncer, a pessoa vai para o fundo do poço, mas corre em busca de ajuda. Porém, a depressão, ela te faz não buscar essa ajuda. Ela te faz puxar o tempo todo para baixo. Se você não consegue nem sair de casa, como é que você vai buscar ajuda? Então, infelizmente, isso é um grande tabu. E além de cercado de muita incompreensão, muita mesmo, que é motivo de chacota, de piada, quer dizer, de tudo que já é prejudicial, muito mais ainda para quem, infelizmente, igual a mim, sofre desse mal. Fica muito visível, não é? Essa questão da falta de esclarecimento de boa parte da população acerca desses sintomas, não é verdade? Fica muito visível em todos os meios. Pode ser no meio familiar, no meio de amizades mesmo, ciclo fraterno de amizades, de amigos, e também no ambiente de trabalho, então, é o pior. Esse é o pior. Quando você não trabalha dentro, digamos assim, de um hospital. Porque quando você trabalha num hospital igual a mim, lá nesse meu local, eu não tive esse problema. Porém, na empresa em que eu trabalho, porque eu trabalho também em uma empresa, lá eu sofri e sofro até hoje. É cruel. Realmente, Lídia, é muito complicado, é visivelmente complicado como a falta de conscientização das pessoas, de conhecimento do problema, afeta o convívio diário com a pessoa que tem o problema ligado à depressão. Natália, qual a importância dessas campanhas realizadas no Setembro Amarelo tem para a conscientização da população? Justamente para disseminar para a população quais são os sintomas do adoecimento mental, como a nossa convidada está trazendo, o que acontece, né, com o indivíduo. Então, o não sair de casa, o perder peso de forma abrupta, o não comer, né, passar muitos dias comendo uma fatia de melão, não são questões que o indivíduo está fazendo de forma intencional. Né? A gente precisa pensar que as questões emocionais e o adoecimento mental, ele é como um adoecimento físico. O que acontece é que boa parte da população não entende que o fato de não ser mensurável, porque numa doença física, muitas das vezes nós estamos olhando a doença, né? Seja uma doença de locomoção, seja uma doença de visão, uma doença como um câncer, mas no adoecimento mental, a população ainda pensa que isso depende única e exclusivamente do indivíduo, da pessoa, que é porque ele realmente não quer, que é porque ele realmente está tendo julgamentos que são menosprezíveis com a própria vida. E a gente está falando de adoecimento. O adoecimento está acima do que o indivíduo. Não tem a ver com a força de vontade dele. É por isso que na depressão se precisa de tratamento e de ajuda especializada. Porque por mais que a pessoa tenha força de vontade, que na depressão já é muito rebaixada, somente a força de vontade dela não vai fazer ela sair do quadro. O Setembro Amarelo, ele também traz muito iminente essa questão do suicídio, né? É uma campanha que ela vem aí de outras campanhas como Janeiro Branco, que fala
do adoecimento mental de uma forma geral. Ela também pegou onda nessa questão do adoecimento físico, que é o Novembro Azul, o Outubro Rosa. Então, o quanto a gente precisava sensibilizar a população com informação, com esclarecimento, com conhecimento do adoecimento mental. O índice de suicídio, ele é muito alto, né? Ele tem características específicas, é um transtorno que ele se dá de uma forma, na verdade ele não é um transtorno, mas ele é um fenômeno que se dá de uma forma até bem mais complexa do que a depressão, mas ele tem um tabu que era muito alto ainda. Então o Setembro Amarelo veio justamente para isso, para disseminar, né? Para desmistificar tudo isso. E quanto mais a gente levar a informação para as pessoas, mais as pessoas vão poder ter a chance, a oportunidade de conhecerem como é que a nossa mente atua. Nós temos uma cultura, principalmente a cultura brasileira, de não nos conhecermos, né? De não entendermos quem nós somos, quais são nossas fraquezas, quais são nossas limitações, do que nós somos feitos, do que a gente se nutre. Se eu fico extremamente depressivo quando as pessoas me tratam mal, por que isso, né? Da onde isso vem? Então, nós temos essa cultura de não nos conhecer. E aí, quando o adoecimento mental chega, um dos sintomas é como a convidada trouxe, né? A sensação que eu tinha é que eu ia enlouquecer. Primeiramente porque eu não entendo o que está acontecendo comigo. E quanto mais a pessoa cava, é como se ela se embolasse no próprio poço, porque ela tenta, mas ela não consegue mais sozinha. E aí o Setembro Amarelo traz isso, principalmente referente ao suicídio. Nós temos taxas diferentes no Brasil, né? Estados com maior índice, estado com menor índice. Há um tempo atrás, São Luís tinha um índice, antes da pandemia, um índice de média de 8 a 10 casos de suicídio por mês. O que acontece é que não é tão divulgado porque ainda se tem um tabu grande, tá? A gente precisa entender como é esse fenômeno. O fenômeno do suicídio, ele tem principalmente 3 características. O indivíduo passa por 3 fases. Uma fase que é da ideação suicida, que ele tem ali pensamentos, né? Se eu morresse, né? O que aconteceria? O desejo de morrer. Então, essa é uma ideação. Ele tem a fase do planejamento, que é quando ele parte de fato para uma tentativa de ação. Ele arquiteta isso. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu não acredito que alguém cometeu suicídio. Mas ele deixou muitos índices, né? A literatura traz isso, a ciência traz isso. Ele deu muitas pistas, aquela pessoa deu muitas pistas da tentativa dela, do desejo dela. Muitas das vezes é porque a gente não olha para o outro, a gente não consegue muitas das vezes nem olhar para a gente, né? Então olhar para o outro, por isso o preconceito, por isso o estigma, né? De você não quer trabalhar, você está fazendo isso é porque isso é frescura, mas o indivíduo ele dá muitos sinais, tá? E a terceira fase já é mesmo da tentativa. Aí é quando ele parte para uma ação que pode ser, né, bem sucedida ou mal sucedida. Existem inúmeras formas, inúmeros meios. As mulheres tentam mais, mas os homens são os que, na fase 3, que é a da tentativa, são os que conseguem digamos, lograr um êxito maior, porque o mecanismo do suicídio que ele utiliza é um mecanismo diferente da mulher. Geralmente o homem é por arma de fogo, a mulher geralmente é por medicamento. Então no medicamento ainda há uma possibilidade, né, de salvar aquela vida, mas é isso. É preciso falar sobre suicídio, é um tema que nos causa até um certo temor, né, um receio, uma angústia, mas precisamos olhar para as pessoas, entender em que fase ela está, e ela dá sinais fazendo, né, com ações, ela dá sinais com fala. Então, lá na fase da ideação, geralmente uma fala assim, a minha vida não tem mais sentido, eu não sei por que eu estou aqui, eu queria me livrar de uma vez por todas dessa dor. Essas são falas que podem ser sim de uma ideação, e aí eu preciso olhar para esse indivíduo com cuidado. Natália, ainda dentro das campanhas, existem iniciativas de tratamento voltadas para as pessoas que não possuem recursos financeiros? Sim. A gente pode dizer que o governo, né, o Estado de uma forma geral, não estou falando só no âmbito estadual, municipal ou federal,
Mas, enfim, as políticas públicas, elas estão se abrindo cada vez mais para isso, porque os índices estão aí alarmantes. E hoje, qualquer posto de saúde tá preparado para receber alguém numa tentativa de suicídio, alguém com um histórico de depressão, alguém que bata lá e diga assim: eu não estou bem emocionalmente, preciso de ajuda. O que vai diferenciar? E esse posto de saúde pode ser posto, pode ser ambulatório, pode ser emergência, pode ser pronto atendimento. O que vai diferenciar é em qual momento você estiver do adoecimento, pode ser que eles te façam um encaminhamento, certo? Então, procure a esfera pública, qualquer posto de saúde, diga o que está acontecendo com você. Se aquele posto não tiver psiquiatra, o médico daquele momento, o médico daquele plantão, ele faz o encaminhamento e ele te direciona para uma instituição pública que tenha o profissional especializado. E para estar finalizando essa nossa conversa, Lídia, qual a mensagem que você deixa para alguém que está buscando tratamento para a depressão? Busque ajuda. Busque ajuda, e eu sei que não é fácil, e como eu sei, mas é o único caminho. Busque ajuda, porque você vai ser estigmatizado, você vai sofrer com piadinhas, com preconceito, com tabu. Não é fácil. Busque alguém da sua confiança, um amigo, um filho, um pai, um irmão, um tio, um sobrinho. É isso mesmo. Né? E peça ajuda a essa pessoa, alguém que seja da sua confiança, que você sabe que vai lhe entender, que vai ver que você não está bem realmente. Não é porque você quer, não, é uma coisa que está acima de você, e para que essa pessoa te ajude, porque você não consegue sozinho, mas não consegue mesmo. É uma doença muito complicada, porque, como a psicóloga Natália falou, não é uma coisa aparente, é uma coisa interna. Quando uma doença não é aparente, então já tem o estigma de que é frescura. E se tratando de uma depressão, ainda tem o preconceito, o tabu de ter que ir ao psiquiatra, porque existe esse estigma de que psiquiatra é médico de louco. Infelizmente, tem esse estigma, mas não é. Psiquiatra é um médico que vai tratar todo e qualquer tipo de problema mental, seja esquizofrenia, depressão, qualquer tipo de doença. Não é só loucura que é a doença do psiquiatra. Então, mais uma vez, busque ajuda. Lídia, Natália, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no ConectaCast de hoje, certo? Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. O prazer foi meu. Amei participar, porque eu espero, com essa pequena participação, com esse pequeno trabalho de vocês, atingir um bom público e poder conscientizar mais e mais pessoas. Obrigada a vocês por terem me convidado. Eu agradeço também. Procurem, quem precisar de ajuda, procure o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Basta você jogar na internet lá, vai estar o número, atendimento 24 horas, qualquer dia da semana, no Brasil inteiro. E muitas pessoas que às vezes estão lá na fase 3, que é da tentativa, ele liga para o CVV e ele consegue não ter a tentativa, né? Ele consegue ali frear o comportamento dele impulsivo de uma tentativa de suicídio. Ele é amparado por psicólogo, por atendentes especializados, porque a tentativa de suicídio, só para deixar mais uma vez registrado, não é que o indivíduo esteja buscando de uma forma intencional a morte. O que ele deseja naquele momento e o que ele precisa naquele momento a nível emocional é se livrar da dor. Então, esse é o objetivo. E quando eu recebo um atendimento especializado, é como no adoecimento físico. Aquela dor, ela é amenizada, aquela dor é gerida, ela é administrada e eu consigo retomar a minha vida. E é muito possível viver com depressão. A convidada Lígia está aqui, a prova disso. É muito possível dar reviravolta nesse jogo, retomar a vida, controlar as emoções e seguir em frente.
porque o percurso da vida é sempre esse, é sempre estar para frente. Muito obrigada também, foi um prazer. E esse foi o nosso ConectaCast de hoje. Agradecemos sua atenção e até a próxima. Notícias, informações, entrevistas, você encontra aqui no ConectaCast, o podcast do curso de jornalismo da Estácio São Luís.